Graças a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e nós estaremos indo para o capítulo de número 37, Salmo de número 37, e a nossa leitura será a partir do versículo 1. Eu quero uma vez mais glorificar a Deus pela vida das nossas irmãs, das pessoas amigas que elas convidaram para estar conosco nesta noite memorável. Que Deus esteja abençoando ricamente cada uma das minhas amadas irmãs por essa data que vocês completam de vida. E os irmãos que estão me ouvindo e comigo esta noite, eu tenho não só 2 Danieles, eu tenho 3. E aí eu coloquei na minha agenda Daniele 1, Daniele 2 e Daniele 3, né? Aí com o passar do tempo a gente vai se acostumando, aí coloca Daniele Vale, Daniele Rocha e deixa uma só como Daniele, né? Para a gente saber discernir entre as 3 quem é quem. Encontraram o texto, irmãos? Salmo de número 37, eu irei ler do versículo 1 ao versículo de número 7, e eu quero oferecer esse texto às minhas amadas irmãs que estão aniversariando. O texto diz assim: não se aborreça, em outras traduções, não se indignes por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Bendito seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Querida Igreja do Senhor, queridos amigos presentes nesta noite festiva, o texto lido é por todos nós amplamente conhecido, e em muitos momentos festivos como este, nós temos o costume de oferecer esse texto a pessoas que, como a irmã Daniele e a irmã Daniele Vale, estão celebrando o aniversário, completando, trocando de idade. E eu resolvi não apenas oferecer esse texto a elas, mas também meditar convosco acerca desse texto, por entender que ele é propício e é um texto que tem muito a nos edificar nesta noite. O salmista que compôs o texto é o salmista Davi, e este salmo, ele está dentro de um grupo de salmos chamado de Salmo de Sabedoria, e ele começa, irmãos, tratando acerca de um problema que é recorrente durante o longo da existência humana, que é o problema do mal. Nós sabemos que existe 2 tipos de males que, vez por outra,
estão afrontando a humanidade, os males naturais, e entre esses males nós podemos destacar as catástrofes, nós podemos destacar as pandemias, nós podemos destacar a fúria do mar, nós podemos destacar várias outras coisas naturais que afligem a humanidade. Mas como se não bastasse, além do mal natural, a humanidade, de vez por outra, é atacada por um outro mal recorrente, que não é apenas retórico, mas é um mal que de fato arruína as pessoas, que é o que nós conhecemos como mal moral. E dentro desse aspecto, o salmista começa a sua narrativa dizendo: não se indignes ou não se aborreça, não se inflame por causa dos homens maus, e não tenham inveja dos perversos. É sabido por todos nós que desde que o pecado entrou no mundo, e aí nós podemos fazer um retorno ao Antigo Testamento, e especificamente ao capítulo de número 3 de Gênesis, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no jardim, desobedecem à ordem de Deus. Com o pecado, não veio apenas a maldade, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a maldade está inserida dentro do bojo de tudo aquilo que o pecado trouxe à raça humana. O pecado, ele é capaz de fazer com que o homem morra de forma material, de forma espiritual e ainda a morte eterna. Ou seja, o pecado, ele trouxe como herança 3 males cruéis para a humanidade. Paulo escreve e diz que o salário do pecado é a morte, mas ele não para por aí. Ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, todos nós que temos Cristo no coração, que um dia fizemos confissão de fé, que um dia conhecemos esse Senhor que nos amou de uma tal maneira, e a Ele entregamos a nossa vida, nós não devemos nos preocupar, nos indignar, nos inflamar com aqueles que, através dos seus intentos maus, alcançam algum sucesso nesta vida. Eles não merecem nenhum tipo de sentimento de nossa parte a ponto de termos ciúmes, invejas ou coisas semelhantes, até porque todas essas coisas, segundo escreve Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, são obras da carne. E um dia, meu querido irmão e minha querida irmã, nós deixamos de praticar as obras da carne e vivemos agora sob a égide do Espírito Santo, praticando aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que dignifica o nome de Deus nesta sociedade. Então o salmista, ele começa nos aconselhando que nós não devemos sofrer nenhum tipo de indignação, não devemos nos aborrecer com a prosperidade desses que de forma errônea, que de forma equivocada, estão se esbanjando em tudo aquilo que é material, que é terreno, que é perecível e que não podem fazer com que nenhuma dessas pessoas tenha um verdadeiro encontro com o Senhor. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, porque esse Deus, irmãos, que tudo vê, esse Deus que tudo ouve, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que está em todo lugar, esse Deus que conhece a todos sem que Ele ainda exista, e esse Deus que conhece as nossas palavras sem que elas ainda cheguem aos nossos lábios, esse Deus que está aqui, este Deus que vai te alegrar, este Deus que vai hoje te dar um abraço de perdão, de reconciliação, este Deus que veio para este lugar para te abençoar esta noite, Ele está dizendo assim: olha, não tenha inveja, não te indignes, porque eles têm uma passagem muito rápida, mas aqueles que confiam no Senhor, esses sim, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Só quem está entendendo, levante a mão para o céu e já glorifique o nome do Senhor.
o texto continua dizendo, olha, a passagem deles é muito rápida. É como o capim, que se seca rapidamente. Se vocês prestarem atenção, a grama, ela tem um poder grande de se espalhar e muitas das vezes de ficar verde por um tempo considerável. E quando se espalha, até se espalha de forma rápida. Mas da mesma forma, o capim, ele tem a facilidade de se secar. O texto continua e diz, é como uma relva verde que murcharão. Vejam, irmãos, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, a primeira atitude que nós fazemos é tentar entender o texto dentro do seu contexto. Mas nós podemos fazer isso tanto de forma aproximada como dentro de um contexto remoto. O livro de Salmos, ou dos Salmos, que é um livro de cânticos, que é um livro de louvor, em vários momentos ele vai nos falar, ele vai nos trazer informações acerca da brevidade, da rapidez dos homens ímpios que não servem a Deus e que parecem estar prosperando na vida. Mas se os irmãos bem analisarem, o tempo da sua prosperidade, ele é rápido, ele não é perene. E eu faço citação aqui uma vez mais do Salmo de número 73, quando o nosso irmão salmista, ele vai nos dizer a princípio que bom é Deus para com Israel e para com aqueles que foram chamados segundo a sua justiça, para seguidamente nos dizer que quanto a ele, quanto a mim, diz o Salmo, os meus pés quase escorregaram quando eu comecei a perceber a prosperidade dos ímpios, porque parece que eles vivem arregaladamente e não sentem dores, e mesmo aqueles que dizem que Deus não existe, estão sempre bem de saúde, enquanto para o salmista do Salmo 73, ele sendo um homem justo, um homem temente a Deus, vivia sofrendo com enfermidades, mas ele diz que um dia ele ficou tão incomodado com aquilo e ele resolveu adentrar a casa do Senhor. E quando ele adentrou ao tabernáculo, a casa do Senhor, o Senhor começou a tratar com ele, mostrar para ele como era rápida essa passagem dos ímpios que prosperam aqui na terra e como ele jamais deveria ter algum sentimento de impotência diante da prosperidade deles. É que ele diz que Deus os põe em lugar escorregadio. E aí eu vou explicar para vocês, eles são exatamente como está dizendo o Salmo de número 37, eles têm uma passagem muito rápida aqui, porque são como capim, são como palha que o vento dispersa. Pastor, e como é que o senhor justifica isso? Se eu conheço alguém que é ímpio, se eu conheço alguém que é próspero, e ele já tem uma idade considerável, é porque você está olhando apenas com uma visão material. Se você passar a olhar com a visão espiritual, você vai perceber que 100 anos aqui para Deus é como um dia, e que um dia para Deus aqui é como 1000 anos. E por mais que esse homem ímpio prospere, um dia ele passará, um dia ele morrerá. E nem tudo, irmãos, na vida é aquilo que é aparente, porque quando essa pessoa morrer, ele não tem a esperança que você tem, ele não tem a certeza que você tem. E qual é a diferença? É que ele morrendo, irmãos, ele não tem o nome escrito no livro da vida. E o sofrimento o aguarda. E o desprezo eterno o aguarda. Mas aquele que serviu a Deus e que entregou nas mãos de Deus a sua vida, mesmo vivendo aqui e não tendo os recursos necessários para ter uma vida regalada, quando partir desta vida para a existência eterna, eu vim te dizer debaixo do nome do Senhor Jesus, que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e você entrará na presença de Deus para viver eternamente. Só quem tem essa esperança já pode glorificar o nome do Senhor esta noite.
mas eu quero tornar mais fácil para você entender. O ímpio, que não teme a Deus, que prospera regaladamente, Deus prepara para ele caminhos escorregadios. O camarada acha que está por cima da carne seca, então ele vai a uma concessionária e compra um carro de última geração. E ele não se dá que dirigir aquele carro de forma imprudente e com a cabeça cheia de bebida pode lhe causar um acidente mortal. Mas aí ele decide beber todas exatamente para comemorar a chegada do seu carro top do ano. E aí você sabe o que acontece? Ele dá uma volta e infelizmente se encontra com um caminho escorregadio. E o seu fim é trágico, não porque perde a vida material, mas porque perde, irmãos, a possibilidade de estar diante de Deus. Então são pessoas que eu e você não precisamos invejar. São pessoas que eu e você não precisamos ter acerca deles nenhuma indignação, nenhum aborrecimento, porque mesmo eu sendo pobre, mesmo eu não tendo um carro do ano, mesmo eu não tendo a melhor casa, eu tenho o melhor Deus, eu tenho o melhor Senhor, eu tenho o melhor Pai, eu tenho aquele que está no controle de todas as coisas e que não me deixará perecer eternamente. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Como a relva verde, eles murcharão. E aí o salmista começa a tratar diretamente conosco, nos conduzindo a uma aproximação de Deus, como nós todos devemos ter. Ele diz no versículo 3: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Se você prestar atenção, confiar é diferente de crer, de acreditar. Confiar é uma crença mais elevada do que simplesmente crer. A Bíblia diz assim, olha, o diabo crê que estremece, mas o que falta para ele? Obedecer. Então ele crê, mas não tem a confiança. E eu ouvi um homem de Deus falando um negócio que me chamou muita atenção. Ele disse que a melhor forma da gente entender esse versículo de número 3 é quando nós pegamos o exemplo de uma irmã que ela está assim muito desejosa de participar do culto, mas ela tem uma criança pequena que não lhe dá a possibilidade de ficar sentada participando do culto. Então chega uma de suas irmãs e diz assim, olha, pode ir para a igreja despreocupada, eu vou ficar com a sua criança. Aquela mãe olha e diz assim, de fato, a minha irmã ficará com a minha criança. Eu poderia ir ao culto, mas daqui a pouco ela vai dizer assim, não, eu soube que o irmão Gerson vai transmitir o culto via online, então eu vou assistir o culto online. Mas se for a mãe daquela irmã que dissesse assim, olha, pode ir para o culto despreocupado, que eu vou ficar com a tua criança, irmãos, ela largaria a casa, ela largaria o filho, ela largaria tudo. Por quê? Porque na irmã dela ela crê, mas na mãe ela confia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então preste atenção, nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de quem apenas crê. Nós precisamos confiar. E se eu confio nesse Deus, irmãos, eu devo fazer o bem. Porque se eu digo que confio em Deus e faço o mal, ou pratico as obras da carne, eu estou me tornando semelhante aos ímpios que não conhecem a Deus e que fazem as mesmas coisas. Portanto, eu preciso confiar em Deus e eu preciso fazer com que essa minha confiança, ela reverbere no bem que eu posso fazer ao meu próximo. Por isso, ame verdadeiramente, sirva verdadeiramente, seja misericordioso, bendito seja
seja o nome do Senhor para sempre. Pratique o bem, para que quem está perto de você seja contagiado pelas tuas ações e também possa glorificar o nome do Senhor. Bendito é o nome dele para sempre. Confie no Senhor e faça o bem. Habita na terra e desfruta de segurança. Quem faz o mal, irmãos, quem faz coisas más aqui na terra, vai receber aquilo que está plantando. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, diz assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então quem planta o mal, quem semeia o mal, vai receber em troca o mal, mas quem semeia o bem, vai ter a oportunidade e a possibilidade de viver aqui na terra em segurança. O que significa isso? Que aquele que pratica o bem e que confia em Deus, ele vive em paz. Receba a paz de Deus nesta noite, porque você é alguém que pratica o bem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No versículo de número 4, nós vamos para o segundo verbo. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando eu digo para os irmãos, olha, nós devemos nos deleitar, ou seja, nós devemos sentir alegria em Deus, para que Ele possa satisfazer os desejos do nosso coração. A pergunta que surge daí é, que desejos Deus vai satisfazer do nosso coração, se geralmente é do coração que procede as saídas da vida? O desejo daquele que guarda o seu coração, o desejo daquele que não deixa o seu coração ser contaminado pelo ódio, o desejo daquele que não deixa o seu coração ser contaminado pela inveja, o desejo daquele que não deixa o seu coração ser contaminado pela altivez, mas aquele que ama, aquele que respeita, aquele que considera, aquele que vive em paz, aquele que tem paz com seu irmão, ele pode se deleitar em Deus, ele pode sentir alegria em Deus, porque Deus vai cumprir o que te prometeu, Deus vai fazer aquilo que o teu coração está desejando, porque o teu coração está desejando o que é bom, o que é louvável. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas não imaginem que aquele que está com o coração cheio de inveja, que aquele que está com o coração cheio de angústia, que aquele que está com o coração cheio de raiva, de ira, ele terá os seus desejos satisfeitos. Mas a Bíblia está dizendo que é aquele que se deleita no Senhor, é aquele que tem alegria no Senhor, é aquele que se entrega ao Senhor, é aquele que confia no Senhor, é esse que vai sentir alegria. Eu já quero ver quem está sentindo a alegria de Deus nesta noite aqui. Onde é que estão os alegres, que louvam, que glorificam, que exaltam, que cultuam a Deus nesta noite? Versículo de número 5. Entregue o teu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Irmãos, essa parte do texto foi a parte que eu demorei mais tempo para condensar, para poder transmitir para vocês. Vocês já imaginaram que o texto está dizendo assim, olha, vocês devem entregar ao Senhor o caminho, as veredas de vocês. Vocês devem colocar aos cuidados do Senhor o caminho que vocês irão seguir. Agora preste atenção numa coisa. Quando você analisa caminho, estrada, vereda, você vai entender que todos nós estamos caminhando por um desses caminhos. E aí, nesse caminho, nós vamos encontrar tanto coisas boas quanto coisas ruins. No caminho, a gente vai encontrar tantos locais que são planos, como aqueles locais que são cheios de altos e baixos. No caminho, a gente vai encontrar tantos declives,
como a gente vai encontrar os aclives, mas no caminho também, a gente vai encontrar os sinais que nos mandam parar, que nos mandam ter atenção, que nos mandam avançar. No caminho nós podemos tanto sofrer ataques, como podemos caminhar o caminho todo sem sofrer nenhum ataque do nosso adversário. Mas o caminho, irmãos, é um lugar que nós não podemos trilhar sozinhos. Eu não sei se você entendeu. Por mais que esse caminho seja perto, por mais que esse percurso seja curto, eu vim te dizer que você não deve caminhar sozinho. Eu vim te dizer que você precisa entregar para Deus o teu caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor. Isso, irmãos, está inserido em todo o contexto da vida humana. O que é que você tem projetado para o ano de 2022, haja vista nós ainda estamos no mês de fevereiro? Onde você está planejando chegar? Onde estão, como estão os teus projetos para este ano? Eu queria te dizer que se você tentar colocar em prática os teus projetos, sem entregar os teus caminhos na mão de Deus, eles poderão te frustrar grandemente. Mas se alguém coloca os seus caminhos na mão do Senhor, se alguém entrega os seus caminhos ao Senhor, se alguém tem confiança no Senhor, Ele fará mais, absolutamente mais, de que tudo aquilo que tu está planejando, de que tudo aquilo que tu estás pedindo. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora olhem para mim aqui. Isso aqui é interessante porque, irmãos, porque lá no Oriente, os cavalos que eles usam dioturnamente ou diariamente, eles não são cavalos, eles são camelos. E toda vez que alguém vai fazer alguma viagem, levando alguma carga, ele não coloca aquela carga no ombro para passar pelo deserto, mas ele coloca a carga no lombo do camelo. Só que para colocar a carga no lombo do camelo, o camelo vai tomar uma posição de quase deitar-se ao chão. E quando ele deita, o dono da carga que vai viajar rola a sua carga para cima do lombo do camelo. Pastor, e o que isso tem a ver com o texto? O texto está dizendo assim, olha, se tu tem uma carga que tu não está podendo carregar, e se tu já está caminhando pelo deserto da vida, role essa carga para cima de Jesus. Tu não entendeu. Tu não pode, tu não tem força, tu não tem inteligência suficiente sozinho. A tua retórica não te levará a lugar nenhum. Mas role a carga para cima de Jesus que Ele vai carregar para ti. Ele vai fazer você atravessar o deserto e chegar do outro lado. Bendito seja o nome dEle para todo sempre. Sabe, irmãos, tem gente teimoso. Insiste em carregar a sua carga. Insiste a dirigir os seus próprios passos, a definir as suas próprias veredas. Você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa debilidade, quando nós reconhecemos que somos fracos, que somos débeis, e dizemos assim, Senhor, eu me entrego. Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego em suas mãos. Jesus toma conta dos teus caminhos e começa a ajustar as tuas veredas, e você começa a acertar, você começa a acertar, você começa a acertar. Entregue os teus caminhos ao Senhor nesta noite. Você quer ver outra coisa aqui? Olhe para mim aqui. Olhem para mim aqui. Quando uma pessoa está se sentindo ameaçada, qual é o gesto que ela faz para dizer a outra pessoa que ela está se entregando, que ela está se rendendo? O que ela faz? Isso, irmã Daniele. Todo mundo que vai se render, a primeira atitude é levantar as mãos. E às vezes na igreja,
Os músicos têm o costume de dizer assim: irmãos, levante as mãos, glorifique a Deus. E as pessoas que estão lá não estão entendendo. Mas quando tu levanta as tuas mãos, tu está dizendo assim: Senhor, eu me rendo diante da tua presença. Quando eu digo assim, levante a tua mão e glorifique a Deus, estou dizendo para Deus assim: Senhor, eu sei quem eu sou, eu me rendo diante do Senhor, porque eu não tenho força em mim mesmo, mas se o Senhor está comigo, eu vou atravessar o mar. Se o Senhor está comigo, o mar se abrirá, e se ele não se abrir, o Senhor é poderoso para me fazer andar por sobre as águas. Só quem acredita nos mistérios de Deus, glorifique, se renda a Ele esta noite, se entregue a Ele esta noite, se curve diante dEle esta noite e adore-o, 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 adore-o glorificando, adore-o louvando, adore-o exaltando e reconhecendo quem Ele é. Bendito seja o nome dEle para todo sempre. Entregue o seu caminho ao Senhor, rola a tua carga, confia nele e Ele vai agir em teu favor. Eu era pastor da área 63 e no final de um culto como este de domingo, um irmão me procurou, disse assim: pastor, eu estou precisando que o senhor ore por mim, eu devo me internar essa semana, farei uma cirurgia breve e o médico falou que em 3 dias eu já poderei estar voltando para casa. Eu tentei entender como era a cirurgia, eu e ele leigo na área da medicina, mas ele me explicou. E eu orei e fiquei tranquilo, fui para casa. Depois que ele fez a cirurgia, eu achei muito estranho ele mesmo estar me ligando, depois de um processo cirúrgico, e disse assim: pastor, eu quero que o senhor venha aqui me visitar. E a gente foi fazer a visita, e quando nós chegamos lá, o irmão estava aparentemente muito bem depois da cirurgia. Eu disse para a esposa dele: evite que ele fique o tempo todo com esse celular, porque isso não é bom para ele. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, não passou muitas horas, eu recebi uma outra ligação que o irmão tinha evoluído e que tinha piorado o seu estado. Irmãos, foi questão de dias, o irmão ficou irreconhecível, subiu para a UTI e passou por mais alguns processos cirúrgicos. E as pessoas que foram ali no hospital visitá-lo, vieram de lá, assim, sem acreditar que ele pudesse sair daquela situação. E eu me lembro que um dia, eu estava lá no hospital, e o médico passou pelo leito dele, e depois desceu para falar conosco, e eu estava junto com a mãe e com a esposa dele. Ele era recém-casado, ainda na época não tinha nenhum filho, e nos auxiliava ali na área. O médico disse assim: olha, eu já fiz mais de 100 cirurgias dessas aí. Eu nunca perdi um paciente, e nunca um paciente meu tinha evoluído tão negativamente como esse moço. Se vocês têm algum Deus, alguma crença, voltem para a casa de vocês e orem, e rezem, porque agora só Deus. Imagine para os irmãos um pastor, junto com a mãe e com a esposa, de alguém que o médico está dizendo assim: olha, a medicina desengana. O que dizer numa hora dessa? Na hora, Deus me deu uma graça, e eu disse assim: irmã, não se preocupe, ele agora está na melhor mão que ele poderia estar. Deus é poderoso para fazer o que esse médico experiente não pode fazer. E nós começamos uma campanha de oração, pedimos oração aos pastores nas áreas, e todo mundo começou a orar por esse irmão, e Deus restituiu a saúde dele. Vocês sabem, ele já esteve aqui, o irmão Raimundo Galvão,
Ele está completando 4 anos de missionário na Venezuela. Isso, irmãos, só quem faz é Deus. E Deus só faz na vida daqueles que entregam os seus caminhos nas mãos dele. Se você não pode, deixe de brigar com esse problema. Se você não pode, deixe de brigar com esse pensamento. Se você não pode, deixe de brigar com esse menino. Se você não pode, deixe de brigar com essa menina. Pastor, então o que é que eu faço? Entregue. Entregue esta noite. Role a tua carga, porque Deus está recebendo esta noite aquilo que você trouxe aqui para entregar para Ele, e Ele fará por você mais do que você pediu, Ele vai fazer por você mais do que você está esperando. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Se você acredita, então entregue ao Senhor nesta noite. Pastor, é a minha vida que está sem solução, é a minha vida que está sem saída, eu tenho tido pensamentos ruins. Entregue a tua vida ao Senhor nesta noite. Se você ainda não percebeu, Ele está aqui. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele, e o Senhor está aqui. A presença do Espírito Santo esta noite está neste lugar, está na tua vida. Deus está aqui nesta noite para fazer o que você não pode fazer. Talvez você diga, pastor, é o meu casamento, sabe? Eu estou brigando, pastor. Entregue ao Senhor nesta noite. Coloque na mão dele nesta noite. Pastor, o problema é lá no meu trabalho. Entregue ao Senhor nesta noite. Role a carga nesta noite. Ele é capaz de fazer mais, infinitamente mais do que você está pedindo. Irmãos, quando eu começo a falar sobre entrega, sobre rolar a carga para Jesus, eu passo a me lembrar que João, no capítulo 14, versículo de número 6, o próprio Jesus diz que Ele é o caminho. Ele não apenas está no caminho, Ele não apenas te guia no caminho, Ele não apenas te conduz no caminho, Ele é o caminho pelo qual você deve andar, você deve trilhar, você deve estar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus quer agir em teu favor. Versículo de número 6. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Talvez estejam acusando você, talvez estejam falando algo contra você, e você esteja dizendo esta noite aqui, mas como é que eu posso contestar isso? Como é que eu posso me livrar desse problema? Pastor, eu já tentei, mas eu não consigo. Olhe, veja, receba a orientação de Deus esta noite. Confie no Senhor, deleite no Senhor, entregue-se ao Senhor, porque quando você fizer isso, Ele vai tomar conta de todo o processo da tua vida. Você não responderá mais, mas Deus passará a responder por ti. Você não fará mais, mas Deus fará por você. Você não tem forças, é por isso que você ainda não conseguiu, mas Ele tem força para te ajudar, Ele tem força para te levantar, Ele tem força para provar que você é inocente, porque os teus pecados já foram perdoados, o teu nome já está escrito no livro da vida, e você é nova criatura. Quem está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo para a glória de Deus. Versículo de número 7, a gente começa a encerrar. O texto diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aquele que maquinam o mal. A palavra aqui que eu quero destacar, o quarto verbo é descanse. Descanse. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade. Descanse. Pastor, eu estou no meio de uma guerra. Descanse no Senhor. Parecia tudo calmo.
Jesus pega os seus discípulos e diz assim: olha, nós vamos nos deslocar para o outro lado do mar. Enquanto eles iam no deslocamento, Jesus resolve descer a polpa do barco e se deita, pega um travesseiro e dorme. Jesus estava com 7 dos seus discípulos que eram pescadores e que conheciam muito bem aquele mar. De repente, veio sobre aquele mar uma grande tempestade. Os discípulos começaram a fazer tudo que estava no nível do seu conhecimento profissional. Desembarcaram cargas, puxaram o leme, fizeram o que puderam e nada conseguiram. Quando já estavam todos a perecerem, eles lembraram que Jesus estava no barco. E então eles vão até onde Jesus e dizem assim: Senhor, Senhor, acorda. Não te dá que nós estamos todos para morrer, não te importas? E a Bíblia diz que Jesus se levanta. Irmãos, quem está dormindo vai se levantar. E quando se levanta, ele não vai levantar com o melhor humor. Então Jesus vai lá e a Bíblia diz que ele repreende o vento. Ele manda o mar se acalmar. E tudo volta a ficar bonança. Jesus se deita novamente. E os discípulos começam a se perguntar: quem é esse? Que até o mar e o vento lhes obedecem. Aleluia. É uma boa oportunidade para dizer para vocês nesta noite: por que você não obedece também? Por que você não passa a obedecer a Ele também? Porque quem obedece não é teimoso. Quem obedece, confia. Quem obedece, deleita-se. Quem obedece, entrega. Quem obedece, queridos irmãos, descansa nele. E aí eu tenho só mais uma ilustração para fazer, para eu começar a encerrar a minha fala esta noite. Imagine alguém, irmãos, que tem um único filho. E ele vai trabalhar e deixa o seu filhinho em casa. E essa pessoa mora em um prédio e o seu filho ficou no 5º andar. E quando ele chega, ele descobre que a pessoa que foi responsabilizada por ficar o dia todo com o seu filho atrasou. Não chegou no apartamento na hora certa. E vem a triste notícia de que o prédio está pegando fogo. Geralmente os bombeiros chegam primeiro, porque são os primeiros chamados. E aí chega bombeiro civil, chega a polícia, chega todo mundo. O menino corre para a varanda do apartamento e todo mundo começa a dizer para ele: jogue-se, nós iremos segurar você. Jogue-se, nós iremos segurar você, você não cairá, nós salvaremos a sua vida. Mas aquelas vozes soam estranhas ao ouvido daquela criança. De repente alguém diz assim: vamos ao trabalho do pai buscá-lo, talvez ele consiga fazer com que ele se jogue. E quando o pai chega, irmãos, que ele diz assim: fulano, é o pai, eu estou aqui embaixo, pode jogar-se, mesmo sem ele ver, só pelo fato de conhecer a voz do pai. Aquela criança fechará os seus olhos e se jogará sem nenhum temor nos braços do seu pai, que estendidos o segurarão, e aquela criança estará salva daquele fogo. É o que Deus quer fazer contigo esta noite. Você que está em uma situação gravosa, em que o fogo está para queimar você, Pai, o Pai do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Abba Pai, o meu Paizinho, Ele está hoje aqui com os seus braços estendidos dizendo: Pedro, Maria, Jéssica, Adriana, jogue-se, porque os meus braços te segurarão. Deleite, descanse, entregue o teu caminho ao Senhor e confie nele, porque Ele fará por você o que ninguém poderá fazer nesta terra. Quando eu pensava, irmãos, nesse texto para tratar com as irmãs e com vocês nesta noite, a minha alma se alegrava pelo fato de eu entender que quantas vezes na vida
Eu e você já passamos por situações adversas, em que nós não podíamos, em que nós não tínhamos, em que nós não tínhamos força, não tínhamos mais vigor, e Deus estendeu a sua mão para nós. Deus pegou a nossa carga e carregou em nosso lugar. Deus pegou o nosso caminho torto e aplanou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Só quem depende de Deus aqui, só quem depende de Deus aqui, só quem depende de Deus aqui, adore a Ele esta noite, glorifique a Ele, bendiga a Ele, porque Ele ainda está fazendo essas coisas. Ele ainda está fazendo essas coisas. Pedro escreve a sua carta, e no capítulo de número 5, versículo de número 7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Algumas pessoas aqui eu nem conheço, mas eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Hoje Deus está com seus braços estendidos para você. Hoje Deus está em posição de receber a tua carga, e você pode entregar a sua carga a Ele esta noite. Hoje Deus, Ele quer que você vá além de um relacionamento de apenas te conhecer, de apenas ouvir, e passe a ter um relacionamento de Pai, porque Ele quer tomar de conta da tua vida, para dirigir os teus passos a partir de hoje. Hoje Deus quer que você saia da trivialidade, lá do rasinho, e que vá molhando os seus artérios, os seus joelhos, as suas coxas. Chegue essa água no seu lombo, até que você perca o controle dos seus pés, para que Jesus possa começar a te dirigir, te guiar, levar você pelo caminho da vida, porque está difícil viver sem Deus. Mas quando eu tenho Deus, não interessa o que eu estou passando, não interessa o que eu tenho. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho o milagre que eu preciso. Deus fará, Deus fará, Deus fará muito mais de que tudo aquilo que você pediu ou pensou, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus glorioso. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, diante das circunstâncias da vida, confie, deleite-se, entregue-se e descanse no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no seu amor, e que você possa a cada dia crescer nesse relacionamento com Deus, a ponto de dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não vou conseguir, mas o Senhor vai me levar até lá. Eu fiquei pensando hoje, irmão, a decisão de Davi em jogar a pedra foi dele, mas quem conduziu aquela pedra até a cabeça de Golias foi Deus. Tome a decisão de entregar para o Senhor, deixa que o resto Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia, e Ele fará com que todos entendam que você é inocente, porque o teu nome já está escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor.